Imagina pedir para alunos de seminário, sabe, gente que dedica a vida toda ao estudo da fé, para eles anotarem os motivos reais das crises de raiva deles. Nossa, isso tem cara de que vai dar um resultado bem interessante. Pois é. A autora Rebecca DeYoung fez exatamente esse experimento. E o resultado, olha, 99% deles relataram que explodiram por motivos completamente ridículos. Tipo um sapato fora do lugar ou um trânsito um pouco mais lento. Exatamente, uma resposta atravessada, essas coisas pequenas. E bom, bem-vindos ao Amplicast da Igreja Amplitude de Vinhedo. Hoje a gente entra na série 7 Pecados, falando sobre a ira. E o ponto central aqui não é debater uma perfeição impossível onde a pessoa nunca mais sente raiva na vida, né? Mas sim como aprender a submeter essa emoção tão forte ao senhorio de Cristo. Isso. Mas, voltando lá para o experimento, por que será que o ser humano explode por coisas tão irrelevantes no dia a dia? É que o que a psicologia e a teologia mostram é que essas explosões aparentemente fúteis, elas funcionam como alarmes. Elas revelam o que realmente está no controle do nosso coração, entende? Ah, entendi. Então, quando o sangue ferve no trânsito, não é pelo carro em si. Exato. É pela percepção interna de que o nosso tempo, o nosso espaço ou até o nosso ego foram desrespeitados. No fundo, é uma questão de idolatria do próprio conforto e do controle. Caramba, isso faz muito sentido. Porque a tendência natural nossa é sempre tentar justificar a explosão, né? Mas o buraco é bem mais embaixo. Com certeza. E é por isso que a Bíblia não trata a ira como só um traço de personalidade que a gente pode ignorar. O apóstolo Paulo traz uma instrução super clara sobre isso na carta aos Efésios. Sim. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. O texto diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Ou seja, a raiva em si inicialmente é uma reação fisiológica, né? Uhum. O problema é o que acontece no milissegundo seguinte. O teólogo Richard Baxter tem uma frase assustadora sobre isso. Ele fala que a ira é uma faísca do inferno que cai no coração humano e, se não for apagada logo, incendeia a alma toda. Nossa, pesado. Mas aí entra a minha grande dificuldade prática com isso tudo. Qual seria? É que a teoria é linda. Só que no calor do momento, quando alguém pisa no calo de verdade, a última coisa que passa pela cabeça é que aquilo é pecado. A gente tem a sensação de estar coberto de razão, sabe? Totalmente. Como é que dá para separar internamente a tal da indignação justa, a chamada ira santa, de um ataque meio patético de ego ferido? Essa é uma linha bem tênue mesmo. Para entender o mecanismo da ira santa, a gente precisa olhar para o exemplo de Jesus. Ele sentiu ira. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, ele se irou profundamente contra a dureza de coração dos fariseus. Ah, sim, quando eles preferiam a regra religiosa em vez de ver a cura de um homem no sábado. Isso. E no Evangelho de João, capítulo 2, quando ele expulsa os mercadores do templo. O que movia a raiva dele era ver a glória de Deus sendo desonrada e as pessoas sendo exploradas. A ira santa sempre defende o outro e a santidade de Deus. Entendi, então não era sobre ele se sentir ofendido pessoalmente. Bem diferente da nossa raiva do dia a dia, que normalmente bate quando alguém fura a fila ou o orgulho é ferido. Aí que está o contraste. A ira pecaminosa nasce da perda de controle e do egoísmo. O exemplo mais trágico está lá no livro de Gênesis, capítulo 4. A fúria de Caim contra Abel. Que não surgiu por uma injustiça divina, né? Não, surgiu porque Caim se sentiu preterido. Ele não apagou a faísca, sabe? Ele meio que montou acampamento naquele ressentimento. E o resultado final foi o primeiro assassinato da história bíblica. O que me lembra daquela imagem muito boa que apareceu no sermão, que tentar segurar a raiva só na força de vontade é tipo tentar colar maçãs nos galhos de um espinheiro. Exatamente. A mudança precisa ser na raiz. Pensa numa árvore que suga os nutrientes do solo. Se a raiz está no egoísmo, a seiva é venenosa e o fruto é explosão. Mas o cristão é chamado para estar plantado em Cristo, né? Quando absorve a seiva do evangelho, a dinâmica interna muda completamente. E muda.
E o resultado deixa de ser uma reação tóxica e passa a ser o fruto do espírito. Ah, produzindo mansidão, domínio próprio. E isso só é possível quando a gente lembra da misericórdia divina. Deus é tardio em irar-se. No livro de Isaías, capítulo 53, a gente lê que Deus derramou a sua ira justa sobre Jesus na cruz. Castigando o pecado para que houvesse paz para nós. Entender a cruz quebra o orgulho humano. Perfeito. E pensando na prática, entendido o fundamento, o que a pessoa faz com a raiva fervendo no peito? Uma das respostas práticas apontadas é o lamento, né? Sim. Em vez de vomitar a raiva em cima das pessoas, o lamento é derramar o coração de forma vulnerável diante de Deus. E o passo seguinte é buscar a reconciliação. Como ensinado no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Isso, falando a verdade em amor. Eu vou precisar fazer um contraponto aí, porque falar a verdade em amor parece muito fácil num ambiente controlado. Ah, na vida real é outra história. Exato. Na vida real, o instinto natural costuma ser fugir do conflito. A gente dá um sorriso amarelo e tenta varrer a sujeira para debaixo do tapete. Resolver dá trabalho. Só que varrer para debaixo do tapete é exatamente o que Paulo alerta para não fazer, quando diz para não deixar o sol se pôr sobre a ira. O silêncio ressentido também é uma forma de ira pecaminosa. Ah, entendi. A nova natureza exige clamar pelo Espírito Santo para resolver o conflito com clareza e gentileza, sem deixar a amargura criar raízes profundas. O que nos leva a uma provocação final para quem está acompanhando a gente. A ira de Cristo sempre buscou a restauração, a cura e a justiça. Sempre. Sabendo disso, fica a pergunta: será que as explosões de raiva diárias têm servido para consertar e restaurar os ambientes? Ou estão apenas destruindo as pontes ao redor? Fica aí a reflexão. Um ponto vital para examinar o próprio coração. Bom, chegamos ao fim de mais um programa. Para quem deseja continuar explorando conteúdos assim, o convite está feito, é só seguir no Instagram, @AmplitudeVinhedo. E acompanhar a gente também no YouTube procurando por Igreja Amplitude Vinhedo. Isso mesmo. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.